Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar aí brevemente sobre essa final olímpica aí do Brasil, né, envolvendo Brasil e Estados Unidos no futebol feminino. Foi um grande jogo, infelizmente o Brasil não saiu com a medalha de ouro, mas eu quero comentar aí um pouquinho sobre esse jogo, a gente fazer uma reflexão aí sobre esse desempenho aí do Brasil durante essas Olimpíadas aí de Paris em 2024. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos comentar um pouco sobre esse jogo, né? Falar um pouco da trajetória do Brasil até chegar nessas Olimpíadas. Se pegarmos lá na Copa do Mundo do ano passado, em 2023, tinha uma expectativa grande em relação a essa seleção brasileira, de que podiam fazer ali uma Copa do Mundo melhor do que foi. O Brasil foi eliminado logo na primeira fase, o que foi uma grande decepção, e já deixando a expectativa bem baixa em relação a essa Olimpíada no que diz respeito ao desempenho aí da seleção brasileira. E quando começou lá as Olimpíadas, o Brasil venceu o primeiro jogo ali, foi um jogo difícil, né? E depois perdeu os outros dois jogos, né? Contra o Japão e contra a Espanha, não jogando bem. E a classificação saiu ali um pouco que dependendo de outros resultados, né? Deu tudo certo, o Brasil se classificou, mas não havia assim uma certa esperança, uma certa expectativa da imprensa especializada, né? De quem comenta aí sobre futebol, entende mais sobre futebol, em relação a essa seleção avançar até a final, né? Porque os adversários seriam adversários muito difíceis, né? Realmente as potências ali do esporte, né? O que estariam no caminho do Brasil, né? Primeira seria a França nas quartas de final e na semifinal a Espanha. E a gente viu que a seleção brasileira superou, né, todas essas gigantes aí de forma incontestável, né? Foram duas grandes vitórias, tanto contra a França e também contra a Espanha, e foi fazer lá a final olímpica, né? Sonhando lá com o ouro, né, que até então o Brasil nunca conquistou, né? E falando desse jogo aí, envolvendo o Brasil e os Estados Unidos, foi um jogo em que o Brasil jogou muito bem, assim, na minha opinião, pelo que eu assisti do jogo. Foi um jogo muito bom do Brasil. E no detalhe ali, eu acredito que os Estados Unidos levaram o ouro. Não vou dizer que a seleção americana foi pior que o Brasil, é claro que não dá para dizer que uma seleção que foi campeã olímpica é pior do que a outra que foi vice-campeã olímpica. Mas se a gente pegar só esse jogo, né, especificamente, o Brasil teve muito mais oportunidades, criou muito mais, mas não foi tão efetivo como foi os Estados Unidos, né, que na primeira oportunidade que tiveram, na primeira oportunidade real ali de gol, definiram o jogo, fizeram o 1-0, né, e depois disso conseguiram se estabelecer bem ali dentro do jogo, não levaram, o Brasil não levou mais perigo algum ali ao gol americano. Então, assim, de forma geral, o que a gente vê é que a seleção americana é uma seleção muito forte, né? A goleira, muito boa goleira, fez defesas ali impressionantes ali no momento decisivo ali da partida. E em relação ao Brasil, o que a gente vê que é uma geração muito boa, né? Eu gostei muito da atuação lá do Brasil, tem ótimas jogadoras ali, né? E tem chance de fazer, de evoluir bastante nesse esporte, né? A gente está vendo aqui no Brasil atualmente as ligas aqui, a Série A e Série A2 do Campeonato Brasileiro se estabelecerem com bons times, né? Disputando ali a Libertadores Sul-Americana ali, né? De futebol feminino. Então a gente está vendo que está chegando numa nova fase assim, no futebol feminino, né? Eu acho que isso é muito bom, muito interessante. A gente está vendo já essas jogadoras mais veteranas, né? Como a Marta, a Tamires, né? Que são ali referências, né? Ali dessa seleção aí atual, mas que são jogadoras de outra geração. E a gente está vendo uma geração muito boa de jogadoras muito boas chegando, né? E eu acho que com esse aporte financeiro maior em relação ao esporte e o futebol feminino, a gente vai conseguir ver aí novas jogadoras, novas gerações surgindo, né? Então, acho que o saldo é positivo, né, em relação a essa Olimpíadas aí de Paris, né? O Brasil ficou com a medalha de prata, não foi o resultado que a gente esperava na final, mas pensando na perspectiva de que o Brasil não era favorito a pódio, né, nessas Olimpíadas, foi uma participação
incrível, né? Então o saldo é bem positivo, é uma geração muito boa de jogadores aí do futebol feminino. Eu acho que depois dessas Olimpíadas, vários jogadores que ainda não atuam, né, fora do Brasil vão receber propostas de clubes, né, porque tem realmente uma geração muito boa, né? A Marta jogou um pouquinho, entrou lá no final do segundo tempo, né? Não fez uma grande partida, também não teve muitas oportunidades, né? Já era um momento do jogo ali onde já estava no final do jogo, né? O Brasil, depois que levou o gol lá, não conseguiu muito criar muita coisa, fazer muita coisa, né? Então ela não fez muita diferença, né? Mas tem uma história muito bonita aí dentro do futebol feminino, né? E com certeza é importante também para ela aí essa conquista e fez parte também desse grupo, né? O técnico brasileiro também é algo que a gente deve destacar, um bom técnico, né, que está começando o seu trabalho aí, e a gente deseja toda boa sorte aí para que ele possa seguir aí fazendo esse bom trabalho. Então era isso aí, minhas impressões aí breves sobre essa derrota do Brasil, né? Mas de certa forma um bom resultado, né? A medalha de prata e a segunda colocação no torneio olímpico de Paris. Deixa aqui nos comentários aí a sua opinião sobre esse desempenho da seleção brasileira. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.